Senhor, eu preciso ser honesto contigo sobre algo que tenho carregado e fingido que não estava me afundando. Eu estava olhando para as ondas. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Primeiro, eu te via com clareza. Sentia tua voz, sentia tua presença sustentando cada passo. E por um momento, eu caminhei. Eu realmente caminhei por cima do que deveria me engolir. A fé estava viva, o olhar estava firme. E eu sabia, eu sentia, que enquanto estivesse de olho em ti, nada me afundaria. Mas as ondas eram altas. E eu olhei. E quando eu olhei, o medo entrou. Tomou conta do peito de um jeito que eu não esperava. Porque as ondas eram reais, Senhor. Não eram imaginárias. Eram reais, e eram grandes, e eram barulhentas, e não paravam de bater. E eu comecei a calcular. Comecei a medir. Comecei a olhar para o tamanho do problema e comparar com o tamanho da minha fé. E quando eu fiz isso, quando eu usei meu entendimento como régua para medir o que só a fé pode sustentar, eu comecei a afundar, devagar, mas afundei. Senhor, a ansiedade que carrego não chegou do nada. Ela chegou de olhar demais para as ondas e de menos para ti. Ela chegou de noites em que eu deveria ter descansado em ti, mas fiquei acordado calculando cenários. De manhãs em que eu deveria ter aberto a palavra, mas fui direto para o peso do dia. De momentos em que tua voz estava disponível, mas o barulho das ondas estava mais alto, e eu escolhi ouvir o barulho. E fui afundando. Conheço esse afundamento. Ele não é rápido, é lento. É aquela sensação crescente de que as coisas estão fora de controle e que eu não tenho o suficiente para segurar, que falta algo em mim, que outros conseguem caminhar e eu tropeço, que a fé que eu tinha ficou em algum lugar que eu não sei mais onde é. E eu continuo tentando, continuo indo, mas por dentro tem uma água subindo que eu não sei mais como parar. Mas então eu me lembro do que Pedro fez quando afundou. Ele não tentou nadar sozinho, não fingiu que estava bem, não desistiu e se deixou levar. Ele gritou, com tudo que tinha, com toda a honestidade de quem está se afogando, ele gritou, salva-me, sem teologia elaborada, sem oração bonita, sem vocabulário religioso, só a verdade crua de quem está afundando e sabe que só uma mão pode segurar. E tu estendeste a mão imediatamente, não depois de ele provar que merecia, porque tu não esperavas a perfeição de Pedro, tu esperavas o clamor de Pedro. Senhor, esse é o meu clamor hoje. Não tenho palavras melhores que essas. Não tenho fé maior que essa que estou trazendo agora. Estou trazendo o que tenho, e o que tenho é pouco. É uma fé arranhada por tudo que olhei quando devia estar olhando para ti. É uma confiança que ainda está de pé, mas com rachaduras que eu não sei consertar sozinho. Segura minha mão, porque eu reconheço onde errei. Errei quando a preocupação virou companhia constante, quando o medo do amanhã tomou espaço que era teu, quando eu acreditei mais no tamanho do problema do que no tamanho de quem prometeu estar comigo, quando eu esqueci, no meio das ondas barulhentas, que tu estavas ali, que tu sempre estiveste ali, que nunca foi sobre a onda sumir, foi sobre quem estava me sustentando enquanto ela batia, e tu estavas, mesmo quando eu não via, mesmo quando eu duvidava, mesmo quando meu olhar escorregou do teu rosto e foi para as circunstâncias. Tu estavas ali. Eu não quero mais viver escravizado pelo que pode acontecer, pelo que ainda não aconteceu, mas que minha mente já construiu em detalhes, pelo amanhã que tu já seguras, mas que eu insisto em tentar carregar antes da hora. Essa ansiedade que me acompanha não é tua. Tu mesmo disseste que não nos deste espírito de medo. E eu sei disso, mas saber na mente e viver no coração são distâncias diferentes. E o caminho entre essas duas distâncias só é possível quando tu seguras minha mão. Não estou pedindo que as ondas parem. Estou pedindo que tu me sustentes enquanto elas batem. Não estou pedindo uma vida sem tempestade. Estou pedindo que meu olhar volte a estar fixo em ti, no meio dela. Não estou pedindo a ausência do medo. Estou pedindo que tua presença seja maior que ele, porque eu aprendi algo com Pedro naquele momento. A onda não sumiu quando tu seguraste a mão dele.
O vento não parou imediatamente, mas ele não afundou mais. E às vezes é isso. Às vezes a vitória não é a onda sumir, é não afundar mais. É ser sustentado no meio do que antes te engolia. Eu quero isso, ser sustentado no meio. Senhor, devolve meu olhar, aquele olhar que tinha antes de as ondas ficarem mais altas que a fé, aquele olhar que via ti maior que qualquer circunstância, que descansava não porque tudo estava resolvido, mas porque sabia em quem havia confiado. Eu quero esse olhar de volta, porque eu me cansei de afundar. Me cansei de carregar o peso de um amanhã que ainda não chegou enquanto perco o hoje que tu me deste. Me cansei de deixar o barulho das ondas ser mais alto que tua voz. Aqui estou, afundando, com a mão estendida, e sei que tu a segurarás, porque sempre seguraste, mesmo quando eu duvidei, mesmo quando eu olhei para o lugar errado, mesmo quando a fé foi pequena. Tu nunca soltaste quem clamou por ti no meio das águas. Não solta a minha mão. Amém.